Quem é o diabo? Quem é o demônio? Quem é esse diabo? Quem é esse demônio? Essa figura que tantas pessoas falam. Essa figura que tantas pessoas apontam o dedo. Esta figura que tantas pessoas odeia e detesta. Quem é o diabo? Aquela figura que faz o mal. Aquela figura que traz caos. Aquela figura que promove problema. Aquela figura que promove confusão. Aquela figura que promove pânico. Aquela figura que traz divisão. Aquela figura que sempre traz coisas erradas. Entenda com muita cautela, escute com muita clareza o que realmente as Escrituras Sagradas vêm nos revelar. A coisa que eles nos esconderam, que sempre nos disseram para nos apontar dedo longe, que sempre nos disseram para nos apontar dedo e darmos culpa a outra entidade. Quem realmente é o diabo? Que não seja aquela entidade que faz o mal, aquela entidade que promove crueldade, aquela entidade que promove toda coisa errada e iníqua. A palavra do Criador vem nos ensinar o que no dia de hoje? Para que você entenda e eu perceba, para que nós possamos trazer um entendimento mais aprofundado da palavra do Criador. Sempre nos ensinaram para apontar dedo, sempre nos ensinaram para olharmos de longe, sempre nos ensinaram para criticarmos outro lado, sempre nos ensinaram quando alguma coisa a nós mesmos fazermos e nós começamos a criticar, nós apontamos de dedo e esquecermos o que realmente a palavra do Criador vem nos falar, o que as Escrituras vêm falar. Entenda com muita cautela e perceba com muita calma, porque o que está a se revelar hoje são coisas mais profundas que nunca eles decidiram te falar. Quem é o diabo? O demônio ou aquelas assombrações que promove caos, que promove injustiça, que promove crueldade, que promove todas as coisas erradas. O que realmente as Escrituras vêm falar? No livro de Salmos, do seu capítulo 53, do seu verso 3, a palavra do Criador vem nos falar. Diz que ao olho do alto Chamaim, vem embaixo da terra. Diz que não existe nenhum sequer homem que consegue fazer o bem. Não existe nenhum sequer uma pessoa que consegue viver em harmonia. Não existe nenhum sequer homem que já experimentou viver coisas honestas, viver coisa boa, viver coisa perfeita, ser um homem justo ou ser um homem íntegro. O que realmente as Escrituras vêm nos falar? No livro de Romanos, do seu capítulo 3, do seu verso 23, diz que todos nós caímos e pecamos. Todos nós estamos mergulhados no pecado, no abismo. Quem mata é o homem. Quem rouba é o homem. Quem adultera é o homem. Quem é prostituto é o homem. Quem fala mal do outro é o homem. Quem inveja o outro é o homem. Quem pratica todas essas coisas é o homem. Mas nós fomos ensinados para apontarmos dedo à entidade diabólica. Entenda com muita cautela. Se for que era dessa forma, seria muito fácil. Levássemos o diabo, colocássemos na cadeia, no cárcere, e ali o homem poderia o quê? Poderia fazer o bem. Naquele dia onde que se comeu maçã, diz que os olhos se abriram. Mas há uma coisa que eles nunca explicaram com mais detalhado. Não foi os olhos que se abriram. Foi um homem que se moldou a ser cruel. Foi um homem que se moldou a ser maldoso. Toda aquela descendência que saiu da parte do primeiro homem, toda descendência tornou-se ser cruel. Toda descendência tornou-se ser injusto. Toda descendência tornou-se ser o quê? Ingrato. Toda descendência tornou-se ser o quê? Maldosa. São pessoas que matam outro. São pessoas que invejam outro. São pessoas que falam mal do outro. São pessoas que caluniam outro. São pessoas que comem estima, que respiram, que voam, que matam, que feitiçam a vida dos outros. Mas fomos ensinados que deveríamos apontar um diabo, que deveríamos apontar um espírito mau, que deveríamos apontar uma outra coisa. Mas a palavra vem nos dizer, diz que do alto céu já olhou para a terra, não conseguiu ver nenhum homem sequer que faz o bem. Praticamente o que quer dizer? Quer dizer que a nossa natureza é má, a nossa natureza é pecaminosa. Nascemos no veneno maligno, nascemos com nervosismo, nascemos com a ingratidão, nascemos com a crueldade, nascemos com a injustiça, nascemos com toda essa onda através da frequência que o Adão ativou. Quando ele caiu na ignorância, toda
toda aquela pessoa que nasce sobre esta descendência, nasce cruel, nasce injusto, nasce roubador, nasce todo com todas essas qualificações malignas, através dessa onda frequenciativa que vibra. Espero explicar em outra palavra. No dia que um maluco descobrir que ele é maluco, ele deixa de ser maluco. No dia que um tolo descobre que ele é um tolo, ele deixa de ser tolo. Quando ainda um tolo não descobre que ele é tolo, ele continua a dormir na lixeira, a comer a lixeira e a fazer a comer cocô e fezes. Mas no dia que ele for a descobrir que ele é maluco, que ele é um tolo, então ele deixa de comer fezes, ele deixa de comer ele deixa de fazer o mal. Estamos a dizer em outras palavras, se ainda nós não descobrirmos a nossa realidade, continuaremos a vibrar a vibrar nessa frequência errada, nessa frequência maligna, nessa frequência diabólica. Os gananciosos são os homens, os roubadores são os homens, os invejosos são os homens, aquelas pessoas que feitiçam são os homens, aquelas pessoas que amaldiçoam a vida dos outros são os homens. São pessoas que têm casa, são pessoas que respiram, são pessoas como a mim, são pessoas como você, são pessoas como todos nós, a qual nós fomos ensinados para podermos dar culpa ao outro, sem saber que essa frequência está dentro de nós mesmos, está na nossa genética. A palavra vem gritar soar, diz que nós fomos concebidos mal, fomos concebidos errados nessa iniquidade, porque quando Adão cai no pecado, ele vibra aquela frequência maligna, toda aquela sua descendência faz coisas cruéis, faz coisas injustas, faz coisas que não são boas. O que a palavra vem nos chamar a atenção? Vem nos chamar a atenção para eu e você pudéssemos despertar, olhar para quem? Olhar para aquilo que as escrituras sagradas vêm nos falar, para podermos alcançarmos o favor de Deus. Veja o que os apóstolos disseram, veja o que a palavra vem falar no livro de 1 de Timóteo, do seu capítulo 1, do seu verso 15. A palavra vem falar, diz que todos nós caímos no pecado, que esse é pecado, porque o pecado principal, na qual eu sou o pecador principal. A palavra vem falar que os apóstolos descobriram que eles mesmos, eles é que eram pecador. Quando você descobre, você deixa de ser pecado. O que as escrituras vêm nos ensinar no livro de Romanos, do seu capítulo 5, do seu verso 17, diz que o primeiro Adão meteu o pecado, que cujo este pecado fez com que todas as pessoas pecassem, todas as pessoas nascessem pecador, todas as pessoas vibrassem na frequência do pecado. Significa, se você chamava o diabo do maligno, do malfeitor, agora você tem que olhar para o homem, porque essa imagem refere-se a um homem pecador, porque quem injustiça, quem rouba, quem faz coisas más, quem inveja o outro é o homem que come estima, é o homem que respira. Então a palavra vem nos falar que a natureza de um homem é a natureza pecaminosa. O homem nasce pecador, o homem gera a frequência da onda pecaminosa, porque naquele dia não simplesmente maçã, não. Se foi um ativar, foi onde que se ativou essa frequência, porque o pecado começou a reinar de uma forma frequente para todas as pessoas que nasceram na geração de Adão. Significa, eu nasci nessa geração, você nasceu nessa frequência pecaminosa. Em outras palavras, o que querem dizer? É a mesma coisa como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde que foi lançado a bomba atômica. Lá onde que foi lançado a bomba atômica, foi lançado há muitos anos atrás. Mas as pessoas que nascem naquele lugar, nascem com defeito, porque a radiação daquela bomba ainda está a ferver. Significa, no dia que o Adão cai, o Adão cai, começa a nascer, toda aquela sua descendência nasceu de uma forma pecaminosa. A palavra vem nos alertar hoje, diz que por meio de um homem só entrou o pecado, mas por meio de um homem entrou a vida, através da clemência. Mas essa vida vai se manifestar perante aquela pessoa que aceita esta natureza, que descobre esta natureza. Quando nós mais ignoramos, não aceitarmos essa realidade, então significa nós continuaremos sermos pecador e a vida nunca vai se manifestar. Mas a frequência da vida, ela vem se manifestar através de um homem só, que a palavra vem afirmar que desde que ele nasceu, ele nunca pecou. É por isso que as escrituras vêm dizer, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem manifestou a vida. Que homem é esse que está a se falar? No livro de 1 de Pedro, do seu capítulo 2, do seu verso 22, diz que Yahshua Mashiach não
se encontrou pecador, não se encontrou nenhuma iniquidade, mesmo no seu falar, no seu andar, no seu agir. Então, sendo assim, foi ele que foi provado, que para quando nós olharmos para ele, possamos o quê? Possamos entender a nossa verdadeira imagem. Quando nós entendermos a nossa verdadeira imagem, começamos a lutar conosco mesmo. A carne luta contra o ruache. Essa guerra não é uma guerra que está distante, não. É uma guerra nossa. Significa que a nossa natureza, ela é descoberta quando nós olharmos para Yahshua Mashiach, que ele nunca pecou, que desde que ele, quando estava aqui no mundo, nem sequer provou nenhum pecado. Então, a descendência de Adão, ela alcança a vida através de Yahshua Mashiach. A frequência que Adão ativou, que todas as pessoas pudessem vibrar na morte, hoje ela é anulada através do sangue no madeiro. Quando nós olhamos para Yahshua Mashiach, estamos a olhar a esperança de nós voltarmos a vibrar numa frequência de vida para sempre. Somente essa frequência de vida volta a ser ativada para aquela pessoa que reconhece o seu erro, para aquela pessoa que reconhece. Alcançamos essa frequência de vida através de reconhecer a nossa natureza. Quando ainda nós não reconhecer a nossa natureza, então pereceremos na ignorância, pereceremos nessa frequência da morte. Não foi o Alial, não foi o Masha, não foi nenhum outro profeta, mas a palavra veio apontar que é Yahshua Mashiach. No livro de Hebreus, do seu capítulo 4, do seu verso 5, diz que pela meio dessa clemência nós somos perdoados nossos pecados através de Yahshua Mashiach. Então Yahshua Mashiach, ele veio garantir atrás a transformação da nossa vida, de sairmos da frequência da morte na qual fomos concebidos por meio de Adão, para nós alcançarmos a frequência da vida na qual somos dados através de Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach é a única porta. É por isso que existem muitas pessoas que estão sentadas na cadeira de Yahshua Mashiach, para que eu e você não possamos alcançar essa vida, porque somente essa vida ela é manifestada através de Yahshua Mashiach, porque é ele o único que não pecou, é ele o único que não falhou, é ele o único que não se achou nenhuma iniquidade nele, sendo um homem que quebrou todos os padrões nas quais hoje ela se manifestar. Significa, a palavra vem nos exaltar que quando eu e você não olharmos para Yahshua Mashiach, então nunca alcançaremos a vida. Então isso quer dizer o quê? Não é simplesmente olhar para ele, não. Quando olharmos para Yahshua Mashiach, vamos olhar um exemplo puro, um exemplo vivo, um exemplo claro, que é possível sim de nós sairmos desse abismo para manifestarmos essa frequência da luz, essa frequência de vida, essa frequência de abundância, essa frequência de gratidão, essa frequência de o quê? De vibrarmos naquilo que é certo. Porque, meus irmãos, somente as pessoas param de ser injustas, somente as pessoas deixam de ser cruel, somente as pessoas deixam de ser o próprio diabo quando eles olharem para Yahshua Mashiach, porque Yahshua Mashiach é o exemplo de vida para que eu e você possamos alcançar. Somente Yahshua Mashiach que foi colocado como exemplo para eu e você pudéssemos alcançar a vida. Foi por isso que ele foi o quê? Foi ressuscitado no terceiro dia. Isso quer dizer que eu e você, quando nós olhamos para ele, toda aquela culpa que nós carregávamos dentro da nossa nascença, ela é abolida, ela é lavada, ela é transformada, ela é perdoada. Mas isso acontece no dia, na hora, no momento em que você for o quê? For a descobrir a sua realidade. Somente isso descobre essa sua realidade quando você olhar para o espelho. Esse espelho é quem? Esse espelho é Yahshua Mashiach. Não é preciso olhar em outro lugar, não. É por isso, minha irmã, é por isso, meu irmão, perca seu tempo quando você olhar para um outro homem, olhar para outras pessoas. Simplesmente isso se manifesta quando você olhar para Yahshua Mashiach, porque é por meio dele que eu e você alcançaremos a vida. É por meio dele que eu e você seremos anulados aquela culpa do pecado. É por meio dele que eu e você seremos tirados daquela frequência da morte para alcançarmos a frequência da vida. Seremos tirados da frequência do pecador para alcançarmos a frequência da justiça. Somos justificados por meio dele. Quando nós alcançarmos a Yahshua Mashiach, alcançamos a frequência da vida. É essa manifestação que veio para libertar e livrar toda aquela pessoa que vibra na frequência da morte. Por isso que Adão trouxe a morte, mas Yahshua trouxe a vida. A vida veio por meio de um homem só, Yahshua Mashiach. Não é de vários homens, não é de outros homens. Yahshua Mashiach atravessa a geração. Yahshua Mashiach atravessa o tempo. Yahshua Mashiach atravessa estações. É por meio dele. Naquele dia foi ele.
Hoje é ele, amanhã continua sendo Elsa. Não se troca, não se muda. É por isso, quando você olhar para